Boa noite, Sandra. Tudo bem? Oi, Cida. Tudo bem com vocês? Que bom encontrar vocês aqui. Estamos iniciando mais uma live. Hoje a gente vai falar de um destino internacional. Vamos falar um pouquinho de Espanha. Nós vamos dividir a região da Espanha em três momentos, em três encontros. Hoje a gente vai falar da região de Andaluzia. Nós vamos ter o Alberto da Glamour de Portugal, que vai estar com a gente, falando um pouquinho da região. Vai ser uma noite bem gostosa. Aproveitar para a gente conhecer um pouquinho mais da região, do destino. Vamos ver as dicas que o Alberto vai ter para nos dar. Um segundinho que o Alberto está entrando logo na sala. Olá, Aline, Ivone, bem-vindas. Boa Oi, Cristiano. noite. Tudo bem, Alberto? Tudo bom, e você? Tudo bem? Sim, tudo certinho. Estava aqui desejando boa noite para o pessoal que está entrando. Dizer que a Boa gente vai noite. ter uma noite bem gostosa falando um pouquinho da Espanha hoje, né, Alberto? Exatamente. Isso. Obrigada mais uma vez, Alberto, por ter aceito esse Imagino. convite, tá? E tá sempre trazendo conhecimento da região, enfim, né, dos destinos que a gente tem para oferecer para os nossos passageiros, né? Sempre novidades. É um prazer. Eu tava falando para eles com relação às regiões que nós vamos dividir, né, Alberto? Uhum. O momento da Espanha ali, vamos falar um pouquinho da Espanha em três momentos, né? Hoje falamos de Andaluzia, daqui uns dias falamos de Madrid e depois Barcelona. Isso mesmo. Nós Isso, vamos dividir a Espanha nessas três regiões. Vai ficar faltando aí essa parte norte, que também é muito interessante, e que depois podemos acrescentar a essa, dependendo aí da sua agenda, a gente pode acrescentar a parte norte, que Espanha vale bem a pena dividir em quatro que ótimo, regiões, tem muito conteúdo. que ótimo. Mas vamos lá então. Então, me apresentando mais uma vez, meu nome é Cristiane. Hoje a gente está aqui estou aqui representando a GAP em Viagens, em mais uma live falando da Espanha, que a gente já estava comentando. Temos conosco hoje o Alberto, que é de Portugal, da Glamour. E fique à vontade, Alberto, o pessoal também. Até eu pergunto se o pessoal dá um ok ali, se está conseguindo nos ouvir bem, se o som está chegando legal, que aí a gente também vai monitorando aqui. Isso. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado pela fidelidade daqueles que nos acompanham já há várias semanas, né? E vai ser um prazer dividir esse país fantástico que é a Espanha com vocês e contar, dentro da limitação de tempo que nós temos, um pouquinho de cada uma dessas regiões. Hoje, então, vamos falar sobre a Andaluzia, né? Como a Cristiane falou, meu nome é Alberto Costa, sou diretor-geral da Glamour, que é uma operadora que tem sede aqui em Portugal, e nós operamos em Espanha, França, Alemanha, Áustria e fazemos os países do leste europeu também. Então, nós vamos aí, combinamos com a Cristiane, exatamente fazer aí um périplo por essa Europa fora, desses países em que nós operamos, de forma que vamos acompanhando, porque vai ser todas as lives, vamos procurar trazer novidades e trazer um pouquinho mais conhecimento de um pouquinho mais do que aquilo que são os pontos turísticos convencionais, que todos mais ou menos acabam conhecendo também, né? Então, vamos lá. A Andaluzia é uma cidade, é uma região do sul da Espanha, do sul da Península Ibérica, né? Para quem não tem bem presente o mapa, a Península Ibérica é composta só por dois países, Portugal e Espanha, e, tal como a Cristiane está mostrando, a Andaluzia fica exatamente na parte sul.
é o único território de Espanha que tem dois mares, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, né? Porque aí na pontinha não dá para ver, e os espanhóis também não gostam, que a gente assinale um outro país, que é Gibraltar, né? É motivo de polêmica entre a coroa de Espanha e a coroa de Inglaterra até hoje. Mas, enfim, deixando essas políticas de parte, nós vamos entrar na Andaluzia pelo trajeto que normalmente nós aconselhamos às agências a virem conosco e a fazerem um dos valores que nós temos é exatamente fazermos com que as viagens sejam muito produtivas, ou seja, nós procuramos não retornar ao aeroporto de chegada, né? Então, o que é que nós sugerimos muitas vezes? Vocês que vêm do Brasil, e até porque não só tem mais frequência, mas é um aeroporto internacional de referência, é o caso de Lisboa, e seria o caso de Madrid. Mas vamos deixar Madrid para vocês chegarem quando fizermos um roteiro na meseta ibérica, na parte central, no Planalto Central, na próxima live. Agora, para um roteiro da Andaluzia, o que eu sugiro a vocês é chegarem por Lisboa. Na porta de desembarque do aeroporto de Lisboa estará a nossa guia, os nossos guias, ou as nossas guias, e vão pegar vocês e vão sair direto para Évora. Nós vamos. Ali tem 1h30 de autoestrada e é um bom percurso para se fazer. Por quê? Porque já fica pertinho da fronteira espanhola. Isso vai permitir que vocês descansem esse dia, ou seja, se chegarem de manhã, a gente já vai almoçar em Évora. Aproveitamos a quietude da cidade de Évora para descansar. Depois fazemos ali um passeiozinho a pé no centro histórico, que é muito interessante. Para quê? Para não deixarmos de ir a uma cidade que está muito fora, normalmente fora, dos roteiros convencionais dos grandes operadores, e que para mim é uma pena. Então, às vezes me corta o coração o pessoal sair batido sem ver algumas joias que nós temos aqui na Península Ibérica. E é propositadamente por isso que a gente vai pernoitar em Évora. Não só para vocês descansarem, mas para no dia seguinte, antes de chegarmos em Sevilha, ou seja, na Andaluzia, nós vamos passar numa cidade que, na verdade, fica na Extremadura, que é outra província, que está por cima da Andaluzia, mas muito próxima da fronteira. Vocês verem uma coisa maravilhosa. É uma cidade chamada Mérida. E Mérida foi a capital da Lusitânia, ou seja, os romanos, quando chegavam a determinado território, aqui, como na França, como em outros lugares, não havia França, né, na época, eles fundavam o que seria no Brasil um Estado, e dentro do Estado fundavam a capital. Ora, se aqui na Galécia, no norte, onde eu estou, fundaram Braga, nós já falamos sobre isso. No sul, daquilo que 1000 e poucos anos depois, 1300 anos depois, veio a ser Portugal e Espanha. Fundaram a Lusitânia e a capital é Mérida, que foi fundada como homenagem aos grandes generais romanos. Sempre que eles se destacavam, é por isso que ela foi fundada com o nome de Emérita Augusta. Augusta por homenagem ao César, e Emérita como o nome diz, por gratidão, por mérito dos conquistadores ou daqueles generais que tinham se comprometido e destacado nas batalhas, nas inúmeras batalhas que o Império Romano teve pelo antigo mundo, que é agora a Europa. Bom, e portanto eles fundaram ali como se fosse hoje em dia um condomínio fechado, né? Um condomínio de luxo. Então a cada general era dado um território e as casas deles e tudo mais, e como capital que era,
Mérida, vocês, tal como a Cristiane está mostrando aí, essa imagem que eu enviei foi exatamente para vocês terem uma ideia da, da, da riqueza de ruínas que ainda hoje existem. Vocês estão olhando, estamos aqui sentados na parte de cima do anfiteatro romano, e lá embaixo vocês veem o teatro e o palco romano. Pode parecer pouca coisa, mas quando nós chegamos, se vocês virem o tamanho das pessoas, a proporção, ele é gigantesco, é enorme, e a proporção daquelas colunas jônicas são muito interessantes. E lá embaixo, claro, a fotografia provavelmente não dá para ver, mas vocês devem reparar que existe quase um degrau, né? É um degrau muito grande. E ali eram subidas, isso tem um subterrâneo por baixo, e eram subidas os panos e as decorações, os cenários. Então, o teatro romano ainda hoje é muito conhecido, né? Tanto a tragédia quanto a comédia, e essas representações eram feitas exatamente aí. À direita da fotografia, nós temos o circo romano, onde você ainda visita as covas onde estavam os leões. Para quem viu o Gladiador, Ben-Hur, esses filmes todos, é muito real. Você entrar dentro das prisões onde estavam os leões era muito interessante. E eles têm uma representação, inclusive, dos vários tipos de gladiadores. Cada gladiador escolhia algumas armas e lutava com algumas armas. A gente, às vezes, os filmes dão a entender que os gladiadores eram todos iguais e as armas eram todas iguais. Não. Cada gladiador podia escolher as suas armas. Então, aquela questão das redes e do tridente, enfim, era muito interessante. E você ainda vê as argolas que seguravam os animais ferozes, né? Os leões, os tigres e tal. Você se sente... Aparentemente ele está super conservado assim, né? Pela foto, né, Alberto? Tá, sim, claro. Muitas coisas dessas não chegaram aos nossos tempos. Não é... Bem, na época ninguém falava de patrimônio arquitetônico, né? Elas tinham muitas preocupações mais comezinhas, né? Que era sobreviver. Mas é porque a maior parte dessas construções eram feitas em pedras gigantescas, muito pesadas, muito difíceis, não só de cortar, mas também de transportar. Nem sempre essas pedras eram obtidas na região onde elas eram necessárias. Então, uma das dificuldades era exatamente conseguir as pedras para as construções. Ora, o que é que acontecia? Cada vez que uma civilização ruía, a que vinha dominante ou que ocupava, acabava destruindo os monumentos antigos e aproveitava as mesmas pedras para as suas novas construções. Se vocês quiserem ficar chocados, em 1910, estamos falando ontem praticamente, a muralha de Guimarães, que é o berço da nacionalidade portuguesa, a muralha não foi destruída por um voto na Câmara de Vereadores, porque a ideia, o projeto, era aproveitar as pedras para fazer paralelepípedos para calçatar as ruas. Não, Isso foi ontem. Então, não tem como aceitar, né? foi um voto que salvou o que vocês veem hoje, o que nós vemos hoje em dia. Bom, mas voltando então aqui a Mérida, é uma cidade, como eu disse, muito bem conservada, dá bem para vocês terem uma noção. Aí por trás do palco tem os banhos públicos, eles vinham tomar banho e fazer as suas necessidades comunitariamente. Então tinham água canalizada, os romanos foram os primeiros que trouxeram para esta região saneamento básico. Se a gente pensar que hoje em dia, infelizmente... Estava já, né? Como é que é possível a gente andar para trás na história ou na civilização, né? Então aí a gente leva um banho de civilização. À direita, eu disse que era por trás, à direita, em ângulo de 45 graus, nós vamos visitar com vocês um museu dos romanos e dos visigodos, que eram outros povos que depois vieram do centro da Europa.
e vieram do centro da Europa, tinham uma pele muito clarinha, muito branquinha, e os povos que viviam aqui, é fácil perceber, eram povos morenos, né? Mouros, ou, enfim, por causa do sol. Né? É, e os visigodos, que vieram depois, eles vinham com uma pele muito branquinha. Então, como tinham falta de sol, as pessoas viam as veias através da pele, né? E as Uhum. veias pareciam azuis. E a expressão de sangue azul E azul. vem daí. Vem daí. Dos povos que, obviamente, vieram, trouxeram o feudalismo, né? Ou seja, ocuparam o território, você que morava aqui passou a ser escravo do indivíduo, e daí o pessoal dizer que quem está socialmente acima de Uhum. nós tem sangue azul. A expressão vem exatamente daí. Eu já disse a vocês que Portugal, e agora a Espanha também, são países de lendas, de histórias, de culturas e de camadas de civilização. Né? Uhum. Isso é Uhum. apenas uma. Então nós vamos visitar isso, vocês vão ficar admiradíssimos pela quantidade que o museu tem de mosaicos gigantescos. Eles tiveram que colocar nas paredes, umas paredes com 20, 30 metros de altura, porque eles tiraram os mosaicos muitas vezes do chão e não tinha outro jeito senão colocar nas paredes. E a gente vai visitar várias coisas dessas, nos passadiços. Vamos ver objetos em vidro. O vidro, na época, era muito raro nesta região. O vidro aparece no Mediterrâneo, ninguém sabe bem como, mas reza a lenda, mais uma, de que teriam numa praia juntado, feito um buraco, né, para se aquecerem, e de tal maneira juntaram fogueira ali que ele acabou derretendo a sílica, e no final, quando apagaram a fogueira, tinha uma placa de uma coisa um pouco estranha, que era vidro. Né? Então, depois daí para frente, começou o aparecimento do vidro, veio exatamente do sul da Europa, ou seja, do Mediterrâneo. Né? Mas então, só para justificar que isso vale bem a pena nós ir, saímos de Évora, estamos aí a 1 hora mais ou menos de Mérida, para vocês verem um dos monumentos ou das cidades, património da humanidade, que não se esgota aí só na parte dos romanos. Nós vamos ver depois um pouquinho mais embaixo, junto à ponte romana, sobre o rio Guadiana, vamos ver Alcáçova, que era a fortaleza que defendia a possessão árabe. Aí já demos um salto de não, 850 anos. 850 anos. Ou seja, os árabes ocuparam esta região no século VIII, ou seja, 711. Então, vamos ver em frente à ponte a loba citadina, ainda como reminiscência exatamente da origem romana da cidade. Tem lá a loba com os dois bebês mamando na loba. Né? Então é muito interessante. E depois do almoço, nós damos uma. As cidades não é grande, pelo menos a parte histórica, aquilo que vale a pena vocês verem. Não vamos ver edifícios, como é lógico. Né? Almoçamos ali e damos partida para Sevilha, onde a gente vai chegar cerca de umas 2 horas depois, ou seja, meio da tarde, final da tarde. Uma... E Ai, desculpa, Alberto. nada, à vontade. Uma curiosidade, a gente, quando você a gente conversou de Portugal, as autoestradas eram muito utilizadas, assim, né? Na região da Espanha, é muito utilizada essa parte de autoestradas também, ou já é mais trem? Não, eles têm dois tipos, inclusive, de vias muito boas. Uhum, O que eles chamam de autopistas, ou seja, são autoestradas que não têm pedágio, são uhum, gratuitas, foram pagas do orçamento do Estado, e têm autoestradas semelhantes às nossas, que são portajadas, e então você tem o pedágio, obedece ao princípio do utilizador-pagador. Né? Então uhum, você vai pagando pedágio. Nós vamos aí utilizar as duas vias. Quando vimos até Évora, vamos numa autoestrada ótima, aliás, até à fronteira de Espanha. Depois a gente sobe um bocadinho para Mérida, aí numa estrada também muito boa, mas é uma estrada nacional,
normal. E de Mérida para Sevilha, nós vamos pegar uma outra autoestrada, e vocês vão ver que as autoestradas são muito boas. Não vale a pena, na minha opinião, não é que os trens não sejam bons, tanto em Espanha como em Portugal, como, enfim, quaisquer outros países. Mas para este tipo de roteiro que nós estamos fazendo, não vale a pena, porque você fica condicionado a três coisas. Primeiro, ao transfer, de sair do hotel, pegar a mala, só pode sair do hotel, sai perto do meio-dia, se o trem, porque tem uns trens bala, né? Mas não tem a toda hora. Então você fica condicionada à partida do trem. É uma coisa demorada. Não é que você faça check-in, porque a gente normalmente, quando é assim, quando são grandes trajetos, a gente, sei lá, de Lourdes para Paris, podemos ir de trem, não tem problema. E às vezes fazemos esses troços entre Madrid e Barcelona, por exemplo, de TGV, ou trem-bala, para que as pessoas tenham aquele gostinho. Mas depois voltamos de ônibus, entendeu? Seguimos de ônibus. Aí Porque são próximas, eu acho. Então são deslocamentos de 2 horinhas e meia, até menos às vezes, né? E é mais cômodo, porque você pega a mala, tira do seu quarto, coloca no ônibus. Tira do ônibus, não importa se você almoçou no caminho, se você não almoçou no caminho, se a mala ficou, se é cedo para fazer o check-in ou não, está lá guardado e o motorista guarda. É totalmente diferente você ter que carregar a mala pela estação de trem dentro, colocar dentro do trem, tirar novamente, ficar condicionada por isso, e no destino a mesma coisa, entendeu? Se você chega cedo demais, vai ter que ficar zanzando na cidade com a mala na mão. Tá? O trem chegou, você tem que sair, como é óbvio, e, portanto, quando muito, pode ir lá no hotel, pode colocar a mala, mas aí, se é longe, se o hotel não é bem no centro, você não consegue fazer mais nada. Enquanto, se estiver com a nossa guia, com o nosso motorista no ônibus, você tem toda a liberdade. Mais tranquilo, né? Claro. E, portanto, estávamos chegando então a Sevilha, que é uma cidade, já entramos então na Andaluzia, até bem antes de chegar em Sevilha, e é uma cidade lindíssima, uma cidade magnífica, cortada por um dos rios importantes da Península Ibérica, que é o rio Guadalquivir. Ele, quando chega em Sevilha, porque ele passa em Córdoba primeiro, uma cidade que a gente vai visitar já daqui a pouquinho, e ele, quando chega então em Sevilha, forma uma ilha, que é a Isla de la Cartuja, uma ilha até bem grande, ou seja, se divide em dois braços, depois se une novamente, e nós até costumamos, quando chegamos em Sevilha, dar uma passada na ilha, porque é muito interessante, enquanto o centro da cidade é muito histórico, muito monumental, tal como esse edifício que vocês veem aí, que é a Praça de Espanha, a gente já vai falar sobre isso. A ilha de La Cartuja era um terreno praticamente virgem, desocupado, e foi palco da Exposição Mundial de Sevilha, em 92. E o projeto não correu bem, por isso é que Lisboa deu tão certo, porque viram onde é que eles erraram em 92, e agora estão recuperando. Então tem uma universidade, tem um parque temático, um parque aquático, tem vários edifícios públicos, tem hotéis, enfim, e é uma região ajardinada, mas uma região moderna, uma região contemporânea. E ela é paralela, a ilha é paralela exatamente à cidade, né? A cidade está toda voltada para o rio. Nós vamos então visitar a parte histórica, naturalmente, de Sevilha. Vocês vão achar muito interessante, porque é como dar um salto para... Não, ainda não. É como dar um salto, exatamente, para o melhor que os árabes ou os muçulmanos tinham na região. Esta construção não é do tempo dos árabes, obviamente, foi de uma outra, da primeira exposição mundial que Sevilha fez. E fez uma homenagem, esse edifício está em arco, simbolizando todas as províncias espanholas. Então tem uns mosaicos, não dá bem para ver daqui, mas está ali do lado esquerdo, por baixo das colunatas,
são os bancos, e uma das coisas curiosas é você ir visitando cada uma das províncias e dos mosaicos que vão ilustrando aquilo que cada província, que seria o caso de um estado no Brasil, cada uma das províncias espanholas tem de interessante, né? Então, é curioso porque você vai se identificando com isso. Exatamente, é essa aí. É essa aí. Os azulejos, tal como eu disse, em Portugal, nós vamos falar de azulejos. Então, em Espanha, Ai, vamos falar de azulejos todos os dias, ai, porque belíssima. é uma herança árabe e isso vai ficar patente aí nesses azulejos, dos quais eles se orgulham muito. Os espanhóis se orgulham muito. Aliás, existe, tanto em Portugal como em Espanha, uma reverência à cultura muçulmana. Nós depois vamos falar de Granada. Havia na época, a gente hoje tem uma noção um pouquinho diferente, ou distorcida, mas havia na época uma ideia que, apesar do mundo cristão ter conquistado ou reconquistado esses territórios aos árabes, a civilização árabe era muito mais avançada, tanto tecnológica como culturalmente, como educacionalmente, do que a civilização que eles acabaram sendo derrotados, né, que eram os cristãos. E os cristãos tinham noção disso. Então tinham um respeito pela cultura árabe, tanto que quando conquistaram Granada, por exemplo, que foi o último bastião a cair, foi acordado, foi muito bonito, porque o sultão entrega nas mãos dos reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, que eram chamados reis católicos, ou foram nomeados exatamente por não terem destruído. O Papa deu essa distinção por eles não terem destruído a Granada, e é por isso que a gente vai falar disso. Mas então, essa Praça de Espanha tem esses lagos que vocês viram aí, tem os pedalinhos, tem por cima dessas colunas. Esses rios também ou não? Por esse rio ou não, Alberto? Não entendi. De barco também por esse rio? Sim, claro, claro. Aliás, a cidade tem vários barcos e vários passeios, inclusive, mas é utilizado como meio de transporte, entendeu? Então, e a beira, as margens do lago, Do do rio? rio Guadalquivir, são muito bonitas, porque estão cheias de portos, estão cheias de restaurantes, tem uma torre, a Torre Dourada, a Torre de Ouro, que é um dos pontos turísticos. As inúmeras pontes também são muito bonitas. A gente normalmente vai no ônibus por um lado, volta pelo outro, para vocês verem. Tem pontes muito antigas a pontes muito modernas, feitas pelo Calatrava, que é um arquiteto famoso espanhol, que fez o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, aquele museu que foi feito pelo Calatrava. Ele é muito conceituado, claro, em Espanha também. E é muito interessante você poder, e é muito romântico você andar nesse lago aí da Praça de Espanha. Nós normalmente colocamos o pessoal numa charrete de cavalos, que vocês não veem, mas está aí do lado direito, depois desses mosaicos, e porque aí em frente tem um parque gigantesco, muito bonito, muito arborizado. Eles precisam de muita sombra, porque assim como Sevilha é muito fria no inverno, É muito é calor. frio e seco. No verão é muito quente e seco. Sabe aquela sensação de você estar aí debaixo das colunas, ir para o sol e volta? Você sai para o sol e volta para a sombra. É Sevilha. Então, estava dizendo que vamos caminhar pelo centro da cidade, aqui mais quem olha para a fotografia nas nossas costas, aqui fica o centro da cidade. Vamos passear pela Catedral de Sevilha, que é uma das maravilhas do mundo, um dos monumentos mais bonitos. Eu conheço vários, mas poucos ao nível da Catedral de Granada. Tem a Catedral de Toledo, um dia a gente vai falar nisso também, mas os franceses enchem a boca com Notre-Dame e não sei o quê. Quem vai à Catedral de Sevilha ou a de Toledo, não tem dúvida nenhuma. Não estou nem falando agora da situação atual da Notre-Dame.
mas pronto. É uma catedral onde casam todos os reis e princesas espanholas da monarquia. É onde está o túmulo de Colombo, e é um túmulo monumental, monumental. O caixão dele está sendo carregado por figuras históricas em formato natural e está dentro é um dos pátios da catedral dentro, né? Uhum. Vários altares, e o altar principal é todo dourado, com umas grades a toda a volta cercando. É assim uma coisa, vale a visita, né? Depois nós vamos passear pelo Real Alcazar, que é outro monumento, como se fosse uma quinta, né? Como se fosse uma fazenda árabe na época. Vamos passear pelo centro e normalmente aí à noite nós costumamos colocar, os nossos guias levam vocês para ver um show de dança flamenca, né? Porque o flamenco é daí, né? Isso aí cheira a touro, cheira a flamenco, cheira a sapateado, cheira a tablado, a Ai, própria, aonde? a própria, a própria. E depois saímos para jantar. Os shows são muito bonitos. Claro, existem vários, alguns muito para turistas. Nós procuramos fazer uma coisa um pouquinho diferente e levamos vocês em alguns realmente autênticos, mais intimistas, em pátios, que tem tudo a ver com a cultura árabe. Deixa eu controlar aqui o tempo, que já temos meia hora. E, portanto, passamos aí. Vamos, depois do show de flamenco, vamos jantar. A cultura, a gastronomia andaluz, da Andaluzia, é muito rica, é muito interessante e é muito diferente também. Nós vamos levar vocês, como eu sempre digo, que faço questão que vocês conheçam a gastronomia e os costumes locais de cada uma das regiões ou das cidades que a gente vai visitar. E aí nós vamos comer o que eles chamam de rabo de boi, na verdade é uma rabada, que eles servem com purê, com molho, mas é uma rabada, né? Por quê? Uhum. Porque faz parte da tradição deles as touradas, né? E Hum. normalmente um dos orgulhos do toureiro era cortar a orelha do touro. Os mais sensíveis que me desculpem, mas é a história. Estão Ah, agora querendo acabar com isso. Em Portugal já quase não tem, mas em Espanha ainda se mata o touro, né? E um dos orgulhos do toureiro é cortar a orelha do touro, e quando eles dividem depois o touro, um dos pratos, dos quitutes, que historicamente eles sempre fizeram, foi a rabada, obviamente com o rabo do boi. Então, obviamente, para quem gosta, vamos comer uma rabada. Outra das comidas, antes de passarmos para outra cidade, outra das comidas típicas é o gaspacho. O gaspacho é uma sopa fria que os árabes acabaram deixando como herança, porque ali, como eu disse, faz muito calor, e então eles se alimentavam de uma sopa fria, bem condimentada, e, e que os ajudava a refrescar, né, ao longo do dia. Então, é, isso, basicamente tem duas sopas frias. Tem o gaspacho e tem o almorejo, que é uma sopa que é uma espécie de um creme, ele é mais cremosa, e tem alho, tem azeite, tomate, pão, enquanto o gaspacho não. É uma sopa mais líquida, né? uhum. Depois há quem coloque pimento amarelo, vermelho, verde, cebola, assim cortadinha bem pequenininha, e uns croutons também. E aí você junta em cima e também come. Mas o tradicional é a sopa mais líquida. E o almorejo, que eu sempre me dobro a língua para falar, é uma sopa mais, é um creme mais espesso. Bom,
Mas estava dizendo que, em termos de gastronomia, todos devem conhecer o jamón ibérico, né? O presunto ibérico. É muito conhecido porque a- o paladar realmente é diferente. Eles comem umas, que os espanhóis chamam de belotas, a gente em Portugal chama de bolotas. São, para quem não conhece, se vocês se lembram daquele desenho animado dos esquilos, dos esquilinhos, do Aldrin e do... Era Aham. aquilo que eles comiam. Tem aquela carapuçazinha, parece um chapéuzinho parece um solidel, e depois uma frutazinha, né, por baixo. E eles adoram comer aquilo. Aquilo acaba, esses porcos ibéricos são criados soltos, é, e isso acaba emprestando à carne um paladar totalmente diferente de um outro porco normal. E é por isso que o jamón ibérico é tão caro. Né? É, depois eles têm uma outra tradição que vocês provavelmente já ouviram falar, mesmo não tendo estado em Espanha, que são as tapas. Né? As tapas, na verdade, são pequenas porções de Essas comida. fotos. As próprias, exatamente. Você fez o trabalho de casa, hein? As né? Que são as tapas ali. Isso é muito interessante e faz parte da cultura espanhola, porque, agora também da portuguesa, sobretudo nós estamos aqui perto da fronteira, porque enquanto no Brasil ou nos outros países a gente senta para almoçar, senta para jantar, o espanhol não faz isso. É raro. O normal, o típico deles, é encostarem a barriga num balcão, numa barra, como eles chamam, e o garçom vai pondo pequenas porções em cima, às vezes de pães, outras vezes uns pratinhos, uns pimentos padrão, que são daqui do norte, ovo, enfim. E a pessoa vai comendo essas pequenas porções, aquilo é relativamente barato, e no final de você ter provado uma quantidade enorme, você acaba até comendo mais do que se tivesse comido um prato só de uma única refeição. E o tradicional na Espanha, mesmo que seja no café mais vagabundo no fim do mundo, se você pedir uma bebida, seja uma Coca-Cola, uma cerveja, que eles chamam de canha, né? Canha, que seria o nosso chopp, né? Uhum. Por muito vagabundo que seja o muquifo onde você vá comer qualquer coisa, eles servem sempre qualquer coisa para você comer. É engraçado, você pede a bebida e é automático, ele já coloca em cima, por muito simples que seja, tem que seja um pão com um tomate barrado, mas é para você enxugar, né? E para você normalmente comer mais porque aquilo está apimentado. Não são bestas. Mas enfim, é, nós vamos entrar agora num verdadeiro conto, ou um verdadeiro filme das Mil e Uma Noites. Nós vamos visitar essas cidades históricas. Sevilha já é uma delas. Mas vamos visitar algumas cidades fantásticas. Uma delas que, mais uma vez, não está nos circuitos turísticos, nem sei porquê, porque é maravilhosa, uma cidade chamada Ronda. Ronda. Se você puder chamar aí a foto que eu mandei para você de Ronda, é uma cidade Mostrar. Ronda. É uma cidade interessantíssima e aí nós ficamos no mesmo hotel em Sevilha, né? Nós procuramos ficar normalmente em menos hotéis para não andar com malas para frente e para trás. Né? Então o nosso ônibus, isso mesmo, sai de Sevilha, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, estamos aí em Ronda, que fica no alto de uma montanha, aí antes de chegar ao mar, antes de chegar ao Mediterrâneo, Sevilha está no interior, antes de chegarmos ao Mediterrâneo, tem exatamente essa cadeia de montanhas muito altas. E uma dessas cidades mágicas é exatamente Ronda. Ela, na verdade, são duas cidades, mais ou menos como Buda e Peste. Tá vendo? São cortadas por um rio, o rio Tajo, e tem duas pontes sobre o rio. Essa que vocês estão vendo, que é a mais monumental, a mais grandiosa, e tem Alguma cena um de vão. filme, Ponte Alberto. E foram rodados muitos filmes exatamente aí, sobretudo da época medieval, mesmo da época romana, porque é uma cidade fantástica. Essa ponte une as duas partes da cidade
que uma muito mais antiga do que a outra. Uma ainda do tempo dos romanos e outra já medieval, ou seja, 1000 e tal anos depois. E aí na foto é capaz de não dar para ver, mas o precipício, a ravina é gigantesca, enorme. O curso d'água lá embaixo é muito grande. Uhum. Então, a vista é fantástica, tem vários, eu não sei se dá para ver daí, mas um pouquinho por baixo desses arcos, do último arco lá na frente, tem uns patamares como se como se fossem degraus. Na verdade, são esplanadas de restaurantes que têm vários níveis e vão descendo quase até lá embaixo, entendeu? Então você entra lá em cima na ponte, em frente ao cassino, ao antigo cassino, e Uhum. vai descendo e em cada esplanada do mesmo restaurante ou do mesmo café, você tem vistas completamente diferentes, Legal. consoante a altura. Ehm, Nós, aí por trás desse edifício, que é um hotel, por trás nós temos a Praça de Touros mais antiga de Espanha. Fica exatamente aí em Ronda. Tem um touro bravo, quase atacando vocês mesmo em frente à Praça de Touros. Ela é visitável, então dá para entrar e Uhum. sentir o clima, né, da tourada, mesmo que não ocorra nessa época. E depois nós vimos por aquilo que são o passeio, é conhecido como o Passeio dos Poetas. Ele vem desde lá de trás desse edifício, vem beirando o precipício. Tem vários mirantes sobre o precipício mesmo, dá um pouquinho de frio na barriga, mas é absolutamente seguro e está lá há centenas de anos, né? Porque esse trajeto já existe há muito tempo. E e nós fazemos isso propositadamente, porque o passeio dos poetas é porque havia no século XIX uma tendência de muitos visitantes, escritores, jornalistas, cineastas, virem a Ronda, virem a Espanha de uma maneira geral e se encantarem com algumas cidades, como o caso de Ronda. Aliás, Uhum. por falar em cineasta, o Orson Welles tem as suas cinzas aí depositadas, e tem uma frase que foi cunhada por ele, muito, muito conhecida para quem acompanhou, que é: um homem não pertence ao local onde nasceu, e sim ao local onde decidiu morrer. É Olha. bonito isso. É. Uhum. Então, atravessando a ponte para o lado daqui, nós, à esquerda, vemos um painel enorme com uma dedicatória, quase um agradecimento, um testemunho histórico a todos esses poetas, escritores que os espanhóis chamam de viajeiros, né? Que iam passeando pela Espanha e conhecendo esse interior, conhecendo os ciganos, conhecendo as ciganas, lendo todos aqueles livros do Sancho Panza, do Dom Quixote e tal, Cervantes, neste caso. Inspirando os E, livros. exatamente, exatamente. Então, nós depois, nesse dia, vamos voltar para Sevilha, vamos depois a Córdoba. Córdoba é outra cidade mágica da Espanha, porque ela tem uma história fantástica de muitos séculos, mas tem um testemunho, exatamente, tem um testemunho muito interessante em termos civilizacionais. É o fato de ter uma catedral que é uma mesquita. Vocês lembram de há pouco eu dizer que havia quase uma reverência, um respeito do mundo cristão pela cultura árabe, mesmo tendo ganho a batalha, mesmo tendo ganho a guerra? Uhum. O resumo disso você vê exatamente na Catedral de Córdoba. É uma catedral que você está na dúvida se é uma mesquita, se é uma catedral, porque os arcos são uma mesquita. Uhum. Eles celebram cultos muçulmanos e cristãos no mesmo local. Aquilo é imenso, imenso. Todos aqueles arcos, se você puder mostrar aí uma das fotos que eu mandei para você,
eles... Esse é Não, o... Não? não, esse é de Granada. Esse é de Granada. Mas, enfim, é muito interessante porque os trabalhos, inclusive no teto, são fabulosos. São trabalhos em gesso, pintados, e os capitéis, inclusive a própria iluminação, é muito bonita. A disposição da catedral barra mesquita é interessantíssima. Descemos depois para atravessar a ponte sobre o mesmo rio, Guadalquivir, que passa em Sevilha, e, e regressamos a Sevilha. Mas deixa só, agora olhando para essa foto, me lembrei, quase me escapa, uma das coisas interessantes de você visitar, sobretudo agora na época da primavera, tanto em Sevilha quanto em Córdoba, mas em Córdoba é mais visível isso. Vocês veem esses vasinhos pendurados na parede? Eles Uhum. têm os chamados pátios andaluzes. O que é um pátio andaluz? Para quem conhece ou que já foi a algum país árabe, o Maghreb, por muito simples que seja uma casa, tem uma porta, tem um pátio interno, onde normalmente tem alguma coisa verde, uma laranjeira, um limoeiro de folha permanente, é, um curso de água e depois todos os cômodos, os quartos, as salas, a cozinha, dão para esse pátiozinho. Então, por muito humilde que seja, tem esse pátio Uhum. andaluz. Aí existem inúmeras casas que abrem, uma vez por ano, os seus pátios para você vir visitar e dar nota à decoração das floreiras e dos vasinhos que eles colocam. A cidade fica lindíssima, lindíssima. Tanto as zonas públicas quanto as particulares. Eu Uhum. vou adiantar um pouquinho porque estamos queimando aqui o tempo, E do... mas não podia deixar. É, é assim, o cronômetro joga sempre contra mim. Mas estava dizendo que nós vamos então regressar para Sevilha para irmos então para Granada. Granada, a cidade hors concours, é a cereja em cima do bolo. Já era na época, quando os cristãos queriam conquistar, porque é uma cidade conhecida, obviamente, pela sua catedral também, que é uma catedral muito bonita. A Medina, que é o mercado, onde vocês vão poder comprar. E quem gosta de lojinhas, você se perde literalmente ali, porque aqui é um labirinto de lojinhas que tem de tudo, candeeiros, enfim, tudo relativo A à cultura. arquitetura muda muito de cidade por cidade ou não? Não, destas que eu estou falando, não. Destas que estou Uhum. falando, você jura que está na Arábia e muito bem conservados, né? É, tem então para além ali do centro, e vamos visitar essa catedral e a Medina, deixar vocês almoçarem por ali. Temos depois um outro mosteiro fantástico, que mais uma vez não está nos roteiros, não sei porquê, que é o mosteiro de La Cartuja. Cartuja ou Cartucha, ou Chartres, como dizem em francês. É uma ordem religiosa e tem uma igreja dentro do convento. Você passa na porta, não dá nada por aquilo, é uma porta de madeira simples e um muro. Você chega dentro e você vai buscar o queixo no chão, porque é admirável, é admirável o trabalho em mármore, em estuque, em mosaicos no chão, os jogos de luzes, é alguma coisa surreal, surreal. Os Então, é mosteiros uma joia. é um local história de visita, né? Porque ele conta muita história. Não, sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente sempre inclui isso para irmos além dos pontos turísticos. Mas, falando em Granada e nos pontos turísticos, estou aqui olhando o tempo, ver se isto me dá ainda para chegar à costa do Mediterrâneo. Mas não podemos deixar de subir ao Alhambra. Quem já ouviu falar de Granada, Granada e Alhambra é quase um pleonasmo, não é? Porque Uhum. fica no alto de uma montanha. É, o Alhambra é composto por vários palácios árabes, três nas Ridas, que era uma linhagem de uns sultões, e o Generalife, como dizem os espanhóis,
que era um palácio de férias do sultão e para onde ele levava a família. E tem inúmeros jardins, esse aí é um deles, tem pomares, na época, muito mais desenvolvidos do que agora, ervas aromáticas, água correndo pelo meio dos pomares, vê lavanda, vê representações magníficas como essa, representações do Corão. Nós sempre damos a explicação quando estamos chegando à sala do trono. Você olha para cima, eu faço questão que as pessoas parem e olhem para cima, porque é uma reminiscência daquela passagem do Alcorão, para quem conhece, em que Maomé estava fugindo de Meca para Medina, ou de Medina para Meca, e os comerciantes vinham atrás dele, e ele se refugia dentro de uma caverna, e as aranhas tecem rapidamente uma teia grossa para tapar a entrada da caverna. Então, quando os inimigos passam, olham e dizem, bom, se eu tivesse entrado aqui, as teias de aranhas não estavam. Então, picaram a mula e ele acabou se salvando por isso. E é uma reminiscência. Então, tudo isso tem histórias deliciosas para contar exatamente aí. Mas estava dizendo, vamos depois dali, nos jardins, vocês veem a neve da Serra Nevada. É muito curioso que você às vezes está ali embaixo, em Granada, com um calor desgraçado, você olha para cima e a serra está coberta de neve. É uma das distâncias de esqui mais importantes de Espanha. Outra delas está aqui em cima. Você da Serra Nevada, você vem descendo de esqui por algumas das rampas e você vê o mar Mediterrâneo azul e as praias. É muito bacana. Para quem gosta de esquiar, é muito bacana. Bom, vamos descer depois para o mar Mediterrâneo, até Motril, para depois ir circundando o mar Mediterrâneo e todas as cidadezinhas, o que eles chamam de pueblos blancos, como o caso de Mirras, que são pueblos, vilarejos pequenininhos, que parece que foram salpicados na montanha. E estão exatamente, todas essas casas, como vocês veem, são todas branquinhas. E as ruas também. Você passa, a maior parte delas, o centro da cidade temos que visitar a pé, porque são ruas muito estreitas. Eles têm até uns city tours em burrinhos. Então você faz o city tour em burrinhos, porque aquilo sobe e desce. Mas o nosso ônibus, no caso Mirras, para bem perto. Mas tem praias. Isso parece um anfiteatro, né? Se vocês olhassem aqui para a esquerda, vocês veriam o mar Mediterrâneo tão azul quanto aquele céu que está lá atrás. As praias dessa zona são lindíssimas. Benalmádena, Fuengirola, tantas, Mirras também, porque tem a Mirras aí que vocês estão vendo na cidade, e a Mirras junto à praia. Não, Alberto. E agora, essa foto que eu mandei para você é da Marina de Puerto Banús. É um dos portos mais imponentes, mais luxuosos que a Europa tem. Não sei se dá para ver daqui, mas lá no fundo, aqueles pontos vermelhos provavelmente são Ferraris. Você vê para você ter uma ideia, as pessoas param para ver uma atração turística, é parar para ver os sujeitos estacionários, os maiores iates que você conhece do mundo, estacionando ali. É uma operação de guerra. Eu assisti uma vez o rei Dom Carlos, ainda o pai deste, eu não, mas o pessoal dele estacionando de ré o iate. Eu jurava, olha que eu já dirijo carro, né? Não iate, mas eu jurava, olhava para o iate e disse, cara, esse sujeito não vai meter isso aqui, mas nem que a vaca tussa. Por 5 centímetros de cada lado o cara estacionou. Então, toda essa zona tem lojas requintadíssimas, os carros que estão ali é tudo Ferrari, Lamborghini, Maserati e por aí vai, né? Então, nós passeamos lá na frente, esta fotografia foi tirada do meio do mar, ou do meio da água, mas lá na frente, onde está aquilo iluminado branco, você passeia por lojas fantásticas. Por trás desses edifícios tem condomínios fechados muito bonitos e a gente consegue não entrar nos condomínios, mas nas ruas passeamos um pouquinho. Vocês veem casas
de reis árabes, né? De sheiks árabes. Então, é gente da pesada aí. Então, nós estamos em Marbella. Marbella tem essa parte mais moderna, mais contemporânea, e hotéis magníficos aí dentro, mas tem também a parte histórica, as ruazinhas ainda históricas, e que são deliciosas também pelas esplanadas. A gente passa o dia aí em Marbella e vale bem a pena. Olha que legal. Alberto, Olha, eu não sei se consigo mais tempo, porque estou em cima do. Mas eu espero ter pincelado a região da Andaluzia hoje com vocês, porque é maravilhosa e eu espero que vocês venham. quantos dias? A gente tem, acho que tem mais uns 2 minutinhos ainda para finalizar. Olha, A, normalmente, a gente, normalmente, normalmente a gente faz o seguinte: saindo de Lisboa, fazendo aquele percurso indo a Évora, fazer tudo isso e vocês embarcarem para o Brasil a partir de Sevilha, do aeroporto de Sevilha. Nós estamos aí falando de 10 dias, para a gente poder ver com calma, tá vendo? Porque um dia é para Ronda, outro dia é para Córdoba, verdade. 3 dias em Granada, eh, 3 dias em Sevilha, mais um que ficou com Évora e Mérida. Enfim, 10 dias é o que é. Claro que se tivermos 12, melhor, não é? Uhum. Mas é um pouquinho isso. Perfeito, perfeito. E aí e tem essa facilidade da gente juntar daqui a pouquinho uma região com outra, por exemplo, Andaluzia com a região de Madrid, coisa assim, é possível também ou não? Não? Eu vejo muitos roteiros fazerem isso. Não façam isso. Na minha opinião, não façam isso. Hum, Porque é como você me perguntar se dá para juntar Paris e Roma. uhum. Em tese, sim, você passa em Paris, vê Paris de manhã, vê Roma à tarde, em tese, mas não façam isso, Não vê porque nada. Não vê tem nada. tanto, sabe por quê? Tem tanto conteúdo para você ver aqui numa região, porque as distâncias são grandes, entendeu? Por exemplo, de Marbella a Sevilha, nós estamos falando de 2 horas. E ainda temos muita coisa para ver. O ideal, como eu já falei para você, tanto nós quanto você, gostamos de fazer as coisas com calma, para as pessoas sentarem nessa esplanada, tomarem um cafezinho. Vai custar o preço do almoço, mas do seu lado tem um Ferrari e depois o Lamborghini. Mas Aceitarem, é né? Sentirem. Eu sempre digo, às vezes a gente passou, fez uma foto, pronto. Não é isso, né, Alberto? Tem muito mais para sentir do local, né? para passear mesmo, para degustar, né? Degustar a marina, dá tempo para você ver o iate do rei estacionar, enfim, ver os jardins que são lindíssimos. Tem restaurantes e esplanadas em que o indivíduo serve você e champanhe, você na praia. Aí do lado esquerdo dessa foto, você tem praias e as esplanadas dos restaurantes e dos cafés têm toldos como se fossem tendas árabes e você está sentado e sendo servido na praia por um garçom que está fardado, gravata papillon e vai servir champanhe. É outra coisa, entendeu? É Ah, como é isso e o Mônaco, Nice, enfim, depois a gente vai falar desses países, mas é por aí. Então, não dá para sair correndo e ir para Madrid, entendeu? Daí até, para você ter uma ideia, de Madrid ou de Córdoba para Madrid são 500 quilômetros, 400 e muito, né? rapidinho. Alberto, Então, estamos com contagem regressiva, vai cair nossa live. muito obrigado pela atenção, mais uma vez, Tá? Nos encontramos daqui uns dias falando um pouquinho de Madrid ali. Pessoal que e está da, indo, e da obrigado. região à volta. Voltamos na próxima semana com outro encontro e vamos voltar a falar de Espanha daqui uns dias. Obrigadão, pessoal, e uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Até Obrigado, amanhã. Alberto. Boa noite. Tchau.